Olá pessoal, tudo bem? Então vamos continuar aqui falando sobre os termos oracionais. Você se lembra de que na aula anterior nós comentamos alguma coisa a respeito do aposto explicativo, né? Expliquei para você as características, como encontrar a questão da pontuação no aposto explicativo. Agora eu termino nesta aula os termos oracionais falando sobre o vocativo. Tá? Fica sendo o nosso último tópico a respeito dos termos oracionais. Falo do vocativo e nós encerraremos por aqui. Faltarão ainda 2 pontos a respeito dos termos oracionais, só que eles serão comentados em aulas bem particulares, tá? Mas lembrando que, como eu havia falado a você, hoje nós encerraremos essa parte de termos oracionais, tudo bem? Vamos falar um pouquinho, só chamar aqui a minha telinha branca, vamos falar um pouquinho a respeito do vocativo. O termo oracional muito simples, é considerado um termo acessório da oração, tá? Apenas um termo acessório. Mas o que seria exatamente o vocativo? Bom, simples demais, simples. Vocativo se resume apenas no chamamento. Olha aí, ó, no chamamento. Ou seja, é aquele termo ou aquela expressão que auxilia você a chamar a atenção de alguém quando você precisa dizer alguma coisa. Você chama a atenção de alguém quando quer afirmar, quando quer negar, quando quer questionar, quando quer exclamar, mas você está sempre chamando a atenção de alguém ou de alguma coisa. E este termo que auxilia você a chamar a atenção de alguém ou a chamar a atenção de alguma coisa chama-se exatamente vocativo. Lembrando que vocativo é só um termo acessório, tá, gente? Nós já conversamos a respeito desses termos. Vocativo é só um termo acessório da oração, ele é visto como um termo isolado, ele não faz parte daqueles termos essenciais sobre os quais comentamos, ele não faz parte dos termos integrantes, que são os complementos dos verbos ou dos nomes. Apenas um termo acessório. Agora veja, apareceu em uma determinada prova exatamente este período aqui, só para você entender, ó. Este período aqui, ó. Eu gostaria de saber, era o período de prova, ó, eu gostaria, era exatamente o período da questão, eu gostaria de saber, senhores, olhe, senhores, quem convocou estes cavalheiros? Olha só, quem convocou estes cavalheiros para estarem presentes? Cavalheiros para estarem presentes nessa reunião. Eu não vou mais continuar, vamos parar por aqui. Eu gostaria de saber, senhores, quem convocou estes cavalheiros para estarem presentes nesta reunião. Foi uma questãozinha de prova, estava argumentando alguma coisa sobre pontuação. Vamos falar também sobre isso. Mas, em princípio, perceba, veja que a palavra que você tem aqui, ó, eu gostaria de saber, senhores, observe essa palavra, senhores. Veja que aqui no período, ela simplesmente dá base para você perceber um chamamento. Ei, eu estou chamando a atenção dos senhores. Chamo a atenção dos senhores para perguntar a eles quem convocou estes cavalheiros. Chamo a atenção dos senhores para argumentar alguma coisa. Chamo a atenção dos senhores para falar a eles alguma coisa. E este termo que me auxilia a chamar a atenção de alguém chama-se exatamente o quê? Vocativo. Então, isso é apenas um vocativo. Eu já sei que você está estranhando alguma coisa aqui, sim, comentarei agora a respeito. Veja, a gramática também nos afirma que vocativo, assim como o aposto explicativo, é um termo oracional obrigatoriamente isolado por uma pontuação. Só que no caso aqui do vocativo, a pontuação é muito específica. Hein? No caso do aposto explicativo, você se lembra. Para o aposto explicativo ou para uma estrutura explicativa, nós temos 4 formas de pontuação. Nós temos a vírgula, nós temos o travessão, nós temos o parênteses, ou se a sua estrutura explicativa aparecer no final do período, você ainda utiliza os 2 pontos. Você se lembra disso. No caso do vocativo, a única pontuação possível é a vírgula, ok? Então, ó, vocativo, vou escrever aqui em cima para você, ó. Sempre, olha a palavrinha que eu estou escrevendo, sempre para nós precisa significar sempre mesmo, sem exceções, ah? Sempre isolado por vírgula. Gente, note uma coisa, quando eu expliquei, só fazendo um paralelo, quando eu expliquei aposto explicativo a você,
eu havia escrito assim, ó, aposto explicativo é um termo oracional obrigatoriamente, ou sempre, ó, sempre isolado por uma pontuação. Você se lembra disso? Sempre isolado por uma pontuação. Veja que quando eu disse pontuação, eu só estava querendo destacar mais de uma forma de pontuação. Vírgula, só lembrando novamente, travessão, parênteses ou ainda os dois pontos. Se essa sua explicação finalizar o seu período. No caso do vocativo, veja que eu escrevi o quê? Vírgula, é porque você vai usar a vírgula mesmo. Você não substitui por travessão, você não substitui por parênteses, você não põe dois pontos, não é a mesma pontuação do aposto explicativo. Você usa apenas a sua vírgula e pronto. Agora veja, se este vocativo, senhores, apareceu no meio do seu período, você vai ter de isolar este vocativo por quantas vírgulas? 2. Então você diz, eu gostaria de saber, vírgula, senhores, vírgula, novamente. No meio do período, recebe 2 vírgulas obrigatórias. Escute essa. A sua prova está querendo saber 2 coisas a respeito de pontuação. Se a pontuação cabe no seu período e por que ela cabe no seu período. A sua prova não quer saber apenas se a pontuação está correta ou não, se ela pode acontecer ou não. A sua prova, muito além disso, quer saber se esta vírgula ou se esta pontuação possui uma justificativa legal, se possui uma justificativa gramatical. E você terá de afirmar, hein? Essas 2 vírgulas são obrigatórias porque, ao mesmo tempo, elas estão juntas, isolando um vocativo. Tudo bem, gente? Ok? Tranquilo. Agora, deixe-me só dar uma dica a você. Deixe-me só dar uma dica. Apago aqui, não vou apagar este período. Apago só para dar uma dica a você. O vocativo, exatamente por ser um termo acessório, tá? E por ser um termo isolado, ele pode aparecer em vários ou em várias posições, em vários locais aí do seu período, tá? Ele pode aparecer no início, no meio, no fim, tá? Desde que o seu período se mantenha com clareza, desde que seja coerente. Ele pode aparecer, ele poderia, por exemplo, vir aqui no início, ó, eu poderia dizer, senhores, olha só, senhores, eu gostaria de saber, olha só, senhores, eu gostaria, ó, poderia vir no início. Eu gostaria de saber quem convocou estes cavalheiros para estarem presentes nesta reunião. Poderia vir assim. No início do período, Rosi, no início do período. Continua sendo vocativo? Sim. A sua vírgula continua sendo obrigatória? Claro. Só que aqui preste atenção, existe uma particularidade. Este vocativo, como ele aparece dando início ao seu enunciado, ele é considerado vocativo enunciativo. Ó, como é que é, Rose? Repita, repetirei para você. Ó, vocativo enunciativo é exatamente aquele que dá início ao seu enunciado. Está iniciando um enunciado, por isso que ele é vocativo enunciativo. O que que acontece? Somente no vocativo enunciativo você tem isto aqui, ó. A sua pontuação continua sendo obrigatória, mas por uma questão de ênfase, apenas por uma questão enfática, nada mais. Você pode, no vocativo enunciativo, substituir a sua vírgula por um ponto exclamativo. Gente, mas isso daqui, ó, só para você perceber, isso aqui é só por uma questão de ênfase. Hein? Aqui a gramática nos diz que nós, por um pouco mais de realce, nós chamamos a pessoa. Ah, senhores, é diferente de eu dizer, senhores, vírgula. Eu gostaria de saber, olha a diferença, senhores, dá mais ênfase, mas é só por isso. Mas detalhe, tá? Você só faz isso num vocativo enunciativo, aquele que dá início ao seu enunciado. Se não for assim, então você vai continuar com as suas vírgulas e as suas vírgulas continuam sendo obrigatórias. Ah, aqui neste caso, mas eu jamais pensaria numa substituição por ponto exclamativo, bens a Deus. Você não faz isso de jeito nenhum. Tudo bem? Então veja como é que é tranquilo, ah? Vocativo é um termo oracional bastante simples de ser percebido, bastante simples de ser notado, a sua pontuação também. Só que ainda hoje cai em prova e cai muito. E exatamente porque é simples, tá?
A sua prova faz aí diversas maneiras, ou ela tem diversas maneiras de pegar sua concorrência nisso. Então, não vá pensando que porque é simples não aparece. Qual é o interesse da sua prova no vocativo? A pontuação. Isso aqui, ela já argumentou isso aqui, ó. E a sua concorrência não consegue perceber que a vírgula pode ser substituída por um ponto exclamativo. Não consegue. Agora, você já sabe que isso é possível, mas só no vocativo enunciativo. Tudo bem? Tá? Vamos, só para nós finalizarmos, então, essa parte de termos oracionais, já estou finalizando com o vocativo. Vamos ver algumas questões. Tá? Havia uma questãozinha aqui, nós faremos a questão simples. Deixe-me apagar aqui primeiro. Tá? Questão bastante simples, percebamos, por gentileza. Olha só. Aqui é tranquilo, ó. Eu tenho um período. Isso aqui também foi uma questão de prova. Tá? Olha só. Marília, bela Marília. Tudo passa. Veja que o autor, antes de dizer que tudo passa, ele simplesmente chama, evoca, olha só, chama ou evoca a pessoa com quem ele deseja falar. E ele diz, Marília, bela Marília. Marília, bela Marília. Eu estou utilizando essa expressão apenas para chamar, ó, chamamento. Apenas para chamar o ser com quem eu falo. Gente, é chamar a atenção. Chamar a atenção para eu dizer alguma coisa. Então, é lógico que esta expressão aqui só pode ser considerada o quê? Vocativo. Olha como é que é simples. O trecho destacado, Marília, bela Marília, só pode ser o quê? Vocativo. Ó, tá? Mas o que eu quero destacar aqui a você em relação a isso? Esta vírgula que você está vendo aqui, ó, é uma vírgula o quê? Obrigatória. E por que ela é obrigatória? Porque ela isola um vocativo. Mas eu não sei se você notou, aqui há duas vezes o chamamento. É Marília, bela Marília. Então você pode usar, lógico, se você a chama por duas vezes consecutivas, você também pode utilizar, na verdade, você deve utilizar essa sua vírgula aqui, ó. São duas vírgulas, a primeira separando um vocativo, a segunda separando outro vocativo. Marília, bela Marília. Tudo bem? Separando o vocativo de qualquer maneira. Então, são duas vírgulas obrigatórias e a expressão destacada só exerce a função sintática de vocativo e nada mais. Termo isolado, termo acessório da oração, termo simples que apresenta vírgula e vírgula obrigatória, sempre pensando assim. Tá? Vamos ver uma outra questão para nós finalizarmos isso daqui? Vamos ver? Vamos ver se nós conseguimos desenvolver a próxima. Você já marcou a questão número 12 aqui. Isso aqui você se lembra que é a continuação daquelas... Cadê? Está aqui. É a continuação daquela listinha de exercícios que começamos sobre os termos oracionais. Você se lembra disso? Não é esta a questão. É a 13. Vamos fazer essa daqui? Isso aqui não tem nada a ver com o vocativo, mas ainda diz respeito àqueles termos oracionais sobre os quais comentávamos na aula anterior. Vamos ver? Vamos ver se você se lembra? Olha só para nós fecharmos. Assinale a alternativa correta. Para todos os males, há 2 remédios. Gente, bens a Deus. Se você nota aqui 2 pontos, você jamais pensaria que isso daqui seria um vocativo. Bens a Deus. Para vocativo, você só tem o quê? Vírgula. Mas eu não sei se você nota, para todos os males, há 2 remédios. Quais remédios, Rose? Quais remédios? Eu diria como autora do texto. Calma, vou explicar quais são esses 2 remédios. Explicarei a você quais são os 2 remédios, o tempo e o silêncio. Já pegou a ideia? O tempo e o silêncio só é a estrutura, só é uma explicação para quais sejam esses 2 remédios. Isso é só uma explicação, gente. Olha, eu vou explicar para você quais sejam esses 2 remédios. O tempo e o silêncio. Eu só percebo aqui uma explicação, só isso. Olha aí, explicação. Daí você se lembra. Termo que faz uma explicação a respeito de um termo fundamental da oração só pode ser considerado o quê? Isso, aposto. E aposto o quê, gente? Explicativo. Olha aí, ó. Aposto explicativo. Lembrando, aposto explicativo traz uma pontuação e pontuação o quê? Obrigatória. Mas você se lembra da pontuação obrigatória para um aposto explicativo, sim? Quais são as pontuações? Você tem 4 formas. Você poderia, no lugar destes 2 pontos, utilizar uma vírgula, ó, e deixar aqui, ó,
Para todos os males há dois remédios, vírgula, o tempo e o silêncio, ponto. Perfeito, gente. É uma explicação. Tem de ser isolada por uma pontuação, perfeito. Ah, mas eu não quero a vírgula. Ah, você não quer, use o travessão. Então, ó, pode usar o travessão. No lugar dos 2 pontos, você retiraria os 2 pontos, óbvio. Então, aqui, ó, há 2 remédios, travessão. O tempo e o silêncio, perfeito também. Eu não quero nem vírgula, nem travessão. Você não quer? Então você usa os parênteses, sem nenhum problema. Ó, parênteses, ponto, no finalzinho. Hein? Você está terminando sua explicação, logicamente o seu período também foi finalizado, pronto. Você poderia usar também, olha, os parênteses, sem nenhum problema. Ah, mas como essa explicação aparece no final do meu período, além da vírgula, além do travessão, além dos parênteses, como aparece no final, você ainda poderia optar pelos 2 pontos. Mas o que interessa? O que interessa é que enquanto você está trabalhando com uma forma explicativa, a sua pontuação tem de ser obrigatória. Ela tem de existir, não interessa qual, mas ela tem de existir. Aí você tem os termos grifados. São respectivamente o quê? Aí você simplesmente sublinha. Sublinha nada, você marca aposto. Mas olha que bacana, você ainda completa, né? Porque já está ficando insuportável. Você diz aposto o quê? Explicativo, pronto. Amor. Rose, se aparecer só aposto na minha prova, gente, marque, pelo amor de Deus. Marcar que objeto direto, objeto indireto, vocativo, complemento, bens a Deus. É a forma mais óbvia aqui, aposto, não precisa vir necessariamente explicativo o termo. Tá bom? Mas aí você marca item B sem qualquer dúvida. Limparei aqui para fazer uma outra questão com você, vamos lá? Vamos continuar, mais uma questão. Para nós fecharmos essa parte de termos oracionais, e em seguida eu entro com as funções da palavra ser, um assunto hiper bacana, muito cobrado em prova. Isso aqui também é legal. Sim, há os itens aqui, eu só queria ver. Questão 14, olha só. Trechinho de texto. Senhoras e senhores, chama ao palco neste momento o professor Dr. Simão Bacamarte, ilustre paraninfo das turmas concluintes do ensino médio de nosso querido colégio. Esse aqui é o trechinho de texto. Agora, antes de nós argumentarmos qualquer coisa aqui, vamos ver, ó. Senhoras e senhores, estou chamando a atenção de vocês. Senhoras e senhores, veja que este trecho, senhoras e senhores, foi o trechinho que auxiliou o autor a chamar a atenção de alguém para que ele dissesse alguma coisa. Lembrou? Lembrou? Termo que me auxilia a chamar a atenção de alguém para dizer alguma coisa, só pode ser o quê, galerinha? Só pode ser o quê? Aposto explicativo? Que ajuda a chamar a atenção, só pode ser o quê? Vocativo. Vocativo. Veja que a sua prova quer. Não quer simplesmente a identificação do vocativo, quer que você o identifique e ainda perceba esta pontuação. Esta é uma pontuação obrigatória e aqui no seu período esta pontuação se justifica por isolar um vocativo. Tudo bem? Qual é a justificativa dessa pontuação, Rose? Isola um vocativo, tá? Olha, como se trata de um vocativo que inicia o seu período, ou seja, vocativo enunciativo, você ainda poderia substituir isso daí por um ponto exclamativo, se quisesse dar ênfase ao ser que está sendo chamado. Senhoras e senhores, ponto exclamativo. Chama ao palco neste momento, aí o seu texto continua normalmente, tá? Lembrando que você só pode fazer isso se o vocativo for enunciativo, tá? Não faça isso em outra ocasião, não. Chama ao palco, neste momento, o professor Dr. Simão Bacamarte. Opa, quem é, Rose, esse professor Dr. Simão Bacamarte? Quem é ele? Quem é esse Simão Bacamarte? Eu já venho explicando a você. Ele é o ilustre paraninfo das turmas concluintes de ensino médio, do ensino médio de nosso querido, o quê? Colégio. Perceba que esta parte que eu acabei de destacar aqui, só expressa uma explicação, olha só é uma explicação para quem seja o quê? Simão Bacamarte. Só é uma explicação.
Ô, Rose, quem é Simão Bacamarte? Ah, ele é o ilustre paraninfo das turmas concluintes do ensino médio do nosso querido colégio. Quem é ele? Ah, é o ilustre paraninfo. O ilustre paraninfo é o Simão Bacamarte. Então, veja que isso aqui se torna apenas uma explicação. Opa! Explicação para um termo da oração. Só pode ser considerado o que, gente? Aposto e aposto o quê? Explicativo. Olha aí. Aposto explicativo. Daí você se lembra de uma coisinha? Aposto explicativo é uma estrutura, na verdade, uma estrutura explicativa. Hein? É uma estrutura obrigatoriamente isolada por uma pontuação. Gente, lembre sempre, para uma explicação, eu posso qualquer uma das 4 formas. Claro, você tem uma restrição nos 2 pontos, é óbvio. Só que aqui você não possui, se você não percebeu aqui, ó, você não possui restrição nenhuma. A sua explicação apareceu no final do seu período. Então, você tem qualquer uma das 4 formas de pontuação. Você tem a vírgula para o isolamento dessa explicação. Você pode usar também o seu travessão. Você poderia ter usado os parênteses. E já que apareceu no final do seu período, você ainda pode utilizar os seus 2 pontos. Mas aqui o autor resolveu usar a vírgula. Ele fez errado? Não. Só que você precisa saber que mesmo a vírgula, aqui se trata de uma pontuação obrigatória. Então, só para fechar, então, este assunto. Você tem neste período 2 vírgulas, são 2 vírgulas obrigatórias, só que elas não mantêm no mesmo período a mesma justificativa. A primeira vírgula se justifica por isolar um vocativo, a segunda vírgula se justifica por isolar uma estrutura explicativa, ou simplesmente um aposto explicativo. São 2 vírgulas obrigatórias, mas são justificativas diferentes, tá? Então, vamos lá para nós concluirmos. A função textual das 2 vírgulas dessa frase é separar nesta ordem. Você se lembrou? Só para eu concluir aqui, que o nosso tempo já está finalizando. Passa rápido demais, misericórdia. Olha lá. Aqui, ó. Você se lembra da ordem? Primeiro era o vocativo e depois era o quê? Era o aposto. Ó, primeiro vocativo, depois era o aposto. Então, você marca necessariamente o seu item o quê? C, de como é bom estudar essas coisas. Tudo bem, gente? Finalizo aqui mais uma vez falando, finalizo aqui então essa parte de termos oracionais. Quando nós voltarmos no próximo encontro, eu já começo a aprofundar aí esse assunto gramatical, já conversando um pouquinho com você sobre as funções da palavra ser, ok? Então, espero você num outro momento. Obrigada, tchau, pessoal!